Qual a gravidade aí dessa prisão? O que que isso revela, de envolvimento, né, do governo Bolsonaro em casos de corrupção? Como é que o senhor interpreta? Olha, eu sou sempre muito cauteloso do ponto de vista jurídico em fazer condenações prévias, por maiores que sejam as impressões que eu tenha sobre determinados fatos. Mas eu quero analisar do ponto de vista do impacto disso. Essa prisão atinge frontalmente o governo Jair Bolsonaro. Frontalmente. Por quê? Porque Bolsonaro, ao longo desse governo, ele foi eliminando as coisas do ponto de vista ético que ele dizia antes de assumir, e que trouxeram setores expressivos da população para defender a sua candidatura e até votar nele. Ele falava, primeiro, que se inauguraria uma nova política, que não faria barganhas com o Congresso Nacional. Posteriormente, pelas circunstâncias, ele faz um acordo com o Centrão. E a moeda de pagamento é essa que nós temos visto, emendas, coisas, umas situações absolutamente deploráveis do ponto de vista republicano. O segundo ponto é exatamente isso. Meu governo não tem corrupção. Por mais que existissem indícios, indicadores, nós tínhamos, claro que existiam muitos atos muito questionáveis nesse governo, mas nada que fosse visível e com o impacto que esta prisão tem hoje. Notadamente, pelo fato do ex-ministro da Educação, na sua gravação que foi exposta, se referir ao presidente. No seu depoimento, dizer que seguia ordens do presidente. Ou seja, é uma situação que o atinge diretamente. Era um governo que dizia que não tem corrupção e que tem um ministro, antes mesmo do término do meu mandato, preso. Ou seja, é uma situação que atinge frontalmente o discurso ético do bolsonarismo, que agora só restará dizer, não, mas olha, nós roubamos só um pouquinho, viu? Os outros roubaram mais. Quer dizer, aquelas desculpas estapafúrdias que fogem completamente à racionalidade humana. Ou seja, Bolsonaro é duramente atingido. E mais, mostra-se que Bolsonaro, embora pretendendo controlar o aparato policial do Estado, tentando controlar a Polícia Federal, tentando controlar o Ministério Público, tentando controlar o Judiciário, ele não consegue. Ou seja, ele não controla a PF, ele não controla os órgãos de persecução penal no Brasil. E isto, que para um governo republicano, como aquele que eu participei, é algo normal, você pune arbítrios, você não controla investigações, para o Bolsonaro é uma demonstração de que ele não consegue fazer aquilo que ele gostaria, que é ter um Estado inteiramente controlado por ele. Ministro, Marilisa aqui, eu li agora, um pouco mais cedo, uma declaração que o senhor deu, saiu na Folha de São Paulo, falando justamente sobre isso, que felizmente o presidente não tem nas mãos o aparato da Polícia Federal. Mas até o final do ano, por exemplo, 20 delegados da PF já tinham sido afastados desde que o Paulo Maiorino assumiu. Alguns, inclusive, que estavam à frente de algumas questões que têm interesse direto do presidente, como, por exemplo, a extradição lá do blogueiro Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, inclusive, que tem feito muitas provocações aos ministros do STF aqui no Brasil. Será que não é um indício de que algum controle o presidente tem, sim, sobre a Polícia Federal? Veja, um governo legitimamente republicano, como eu disse, não controla investigações. Ele não pede que se investigue os inimigos ou que se puna ou que se evite investigações sobre os amigos. Ele cumpre a legalidade. Ele não pode permitir jamais abuso. Então, tem um abuso A, B, C, abre investigação, abre apuração. Essa é a postura de um governo republicano. Jair Bolsonaro passou longe da visão de republicanismo ao longo da sua vida. Então, o que ele tenta fazer? Ele tenta controlar. E, infelizmente, nas instituições humanas, as pessoas, às vezes, abrem mão da sua identidade, até corporativa, e são cooptáveis. Isso existe em todas as instituições. Existe no Judiciário, existe no Ministério Público, existe nas empresas privadas, e existe também na Polícia Federal, que é composta de homens e de mulheres. Alguns policiais federais são cooptados, sim, pelo desejo de poder, pelo oportunismo, ou até por identidades ideológicas. Mas eu acredito que o grosso da Polícia Federal construiu um espírito de independência, mas de autonomia investigativa, que fez dessa polícia uma das melhores polícias do mundo. E esses policiais não toleram isso. Alguns fazem o possível para sufocar, e às vezes são exitosos. Mas a grande massa dessa corporação segue com aquele espírito que fez da Polícia Federal uma polícia respeitada e invejável. Comete abusos? Comete. Como tal, tem que cortar na carne. Agora,
cooptável pelo poder político, uma polícia de Estado não pode permitir. E esse exemplo mostra que Bolsonaro não conseguiu, até o momento, cumprir o seu intento. Ou seja, ele não conseguiu colocar o Estado brasileiro, as estruturas de Estado sob a sua regência.